Oi pessoal, bem-vindos ao Prepare-se, o podcast da Prepara Todos. Eu sou a Cecília Barsante e hoje vamos falar sobre cargos e salários. A nossa convidada do dia é a Kátia Moreno, diretora executiva da ISK Consultoria Organizacional. Ela atua há mais de 20 anos em projetos de diagnóstico organizacional, cargos e salários, plano de carreira e muito mais. A Kátia é bacharel em administração de empresas, com pós-graduação em administração financeira e MBA em recursos humanos pela FIA, Fundação Instituto de Administração da USP. O episódio de hoje é dedicado a quem está aberto ao mercado, quem deseja trabalhar com RH, saber mais sobre RH ou quem quer ter conhecimento sobre a estrutura organizacional da sua empresa. Ou seja, se você está querendo crescer em sua carreira, esse podcast é para você. Oi, Kátia, muito bem-vinda. Estou muito feliz com a sua presença aqui no Prepare-se. É um prazer ter aqui você com a gente. E hoje a gente vai falar, sobre cargos e salários. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, contasse sobre a consultoria ISK e como é que funciona, como as empresas chegam até vocês, quais são as principais dores deles, como é que vocês estão aí abertos e disponíveis para ajudar as empresas. Oi, Cecília. Prazer estar aqui também, conversando com você, podendo contribuir com o seu público, né? E falando um pouquinho de mim, eu sou uma das sócias da ISK, né? E tenho aí uma bagagem, experiência em remuneração, cargos e salários, a minha raiz de desenvolvimento, né? Mas para a gente poder entender de tudo um pouco de RH, a gente precisa se desenvolver em outras áreas, né? Então, além disso, também eu sou coach, mentora, né, venho me desenvolvendo ao longo dessa vida profissional. Então, desde estrutura organizacional, remuneração, cargos e salários, gestão de desempenho, coaching, mentoria e também trabalhar com alguns processos dentro de RH, né, a minha bagagem, que eu trouxe para a ISK quando ela foi fundada em 2009. Junto com o meu sócio, José Antônio, nós fundamos a ISK com essas atividades, né? E também com algumas outras que a gente acrescentou, clima organizacional, né? E alguns treinamentos. Nós temos uma equipe hoje que nos auxilia também nessa parte de desenvolvimento de pessoas, né? Que a gente atua também. Então, nós já estamos indo aí para 12 anos de atuação no mercado. Mas eu tenho um pouquinho mais, né? Então, tenho aí passa dos 20 anos, né? Já entrego aí a minha idade, mas comecei nova. Como é que funciona essa consultoria? A empresa entra em contato com vocês porque ela está, coitada, completamente perdida, desorganizada, arrancando os cabelos, o pessoal da RH não sabe o que fazer com a equipe deles, e aí pedem socorro. Se você puder contar pra gente, como é que funciona isso? Porque vocês já devem ter visto de tudo, né? Tudo que acontece na empresa aí, em diferentes níveis, não só níveis no sentido de tamanhos de empresa, mas em diferentes níveis de complicações, porque às vezes a empresa vai crescendo de qualquer jeito, vai criando os cargos e vai tendo problema, ou então não, você falou um pouquinho de pesquisa de clima, né, que vocês fazem também, então às vezes vocês vão entender que problemas as empresas podem estar tendo. Como é que funciona isso? Normalmente as empresas nos procuram quando elas realmente estão com alguma questão, ou cargos e salários, ou algum treinamento, né? Cargos e salários normalmente nos procuram quando elas estão crescendo, mas já estão num nível que elas necessitam já ter algumas coisas mais estruturadas, né? Então a gente começa a identificar os cargos, quais são as carreiras necessárias, os níveis de senioridade dentro dessas carreiras, organizar também a estrutura, o organograma, né? Como mais comumente falado, como é que essas relações funcionam. Então a gente entra nesse processo de ajudar a empresa a estruturar, seja cargos e salários ou seja os processos mesmo, né? Nós temos também clientes que entram em contato com a gente buscando uma estruturação do RH, porque o RH não é apenas administração de pessoal, né? É uma parte importante, né? Uma parte complexa em função até de tudo que vem evoluindo dentro da área, mas nós temos outros subsistemas de gestão de pessoas. Então, nós temos atração, né, recrutamento e seleção, nós temos a parte de treinamento e desenvolvimento, tem a parte de gestão de clima, de cultura, a parte de cargos e salários, que é dentro de remuneração, né, e a gente fala de remuneração fixa, remuneração variável, ou seja, então a gente ajuda as empresas a estruturar todos esses processos de uma maneira estratégica para que o RH possa apoiar o negócio.
Em outras situações também, a parte de desenvolvimento. Quando a gente trabalha com a parte de remuneração, a gente sempre recomenda que atrele a gestão de desempenho, porque aí você começa a levantar aquelas competências organizacionais, de liderança e também as gerais da empresa, e a partir da gestão de desempenho alinhado com as competências técnicas e comportamentais, porque aí você também trabalha algumas questões de indicadores ali, resultados, você tem um resultado que pode alinhar com o seu levantamento de treinamento e desenvolvimento, suas necessidades de treinamento e desenvolvimento. Aí facilita desenhar todo esse programa. Né? Feito isso, a gente atua também em alguns treinamentos. Então a gente encontra situações, nós estamos agora inclusive com alguns projetos de desenvolvimento de liderança, onde percebe que a liderança precisa ser preparada, porque a empresa já está num patamar que exige um pouco mais de preparo dessas lideranças para que consiga, né, engajar os colaboradores, atrair outros e manter uma cultura e um clima adequado dentro da organização. Então essas são as principais dores que a gente recebe das empresas que entram em contato com a gente. A gente está falando aqui de clima, mas eu não sei se todo mundo sabe que pesquisa de clima, e esse clima que a gente está dizendo aqui é clima organizacional. Verdade. Não é o clima, a gente não está falando de verão, a gente não está falando de calor, nada disso, gente. Você quer falar um pouquinho do que seria uma pesquisa de clima para dar uma situada aqui para a galera? Sim, pesquisa de clima são pesquisas de percepção, que a gente chama, né, de satisfação do colaborador. Então, quanto ele está satisfeito, quanto ele está contente com as práticas que a empresa vem adotando, né? Seja de relacionamento com a liderança, com os pares, questões de remuneração, de benefícios, né? De tudo que a empresa promove e pratica dentro da empresa, são feitas algumas questões, né? E os colaboradores respondem. E aí, a partir daí, a gente tabula essas informações e orienta a empresa, dizendo, olha, a satisfação nesse determinado assunto, nesse determinado tema, está abaixo de um patamar que seria adequado. Então, aqui vale desenhar um plano de ação, ou seja, o que a gente pode fazer para melhorar isso dentro da empresa, né? Para que todo mundo esteja contente, feliz, trabalhando bem, num ambiente agradável, né? E porque isso tudo ajuda, já que quando a gente trabalha feliz e contente, a gente gera mais resultados, né? E no fundo é isso que a gente busca na nossa carreira e a empresa também, como instituição. Falando em carreira, queria que você contasse pra gente as diferenças entre cargos júnior, pleno e sênior. Algumas pessoas ficam com dificuldade até para se classificar ou perceber onde eu estou. Eu sou um profissional, eu estou ocupando um cargo júnior e na verdade eu já sou um profissional pleno, ou não, eu estou querendo crescer, eu estou querendo evoluir, ser promovido. Como é que funcionam essas nomeações, essas nomenclaturas? Júnior, pleno e sênior. Se a gente imaginar um crescimento, né, profissional, então, e dentro da empresa a gente coloca isso de uma maneira mais estruturada. Então, júnior normalmente são aqueles profissionais ou aqueles cargos que requerem pouca experiência, né? Ou seja, você tem um conhecimento, mas não tem muita experiência, não atuou muito, está começando a sua carreira profissional. Então, normalmente você entra como um júnior dentro da estrutura. A partir do momento que você vai tendo novos conhecimentos, vai praticando, né, aquele conhecimento que você vai adquirindo, vai obtendo novos desafios, vai criando um pouco mais de conhecimento, desenvolvendo as habilidades, você vai para um pleno. E o sênior, normalmente, é aquele mais experiente dentro da carreira, né? É aquele cargo que você tem uma bagagem maior, um maior tempo de experiência e atuação, normalmente é aquele que tem as atividades mais complexas, né? Ou seja, aquilo que a gente no dia a dia vê que é mais difícil, que envolve alguns desafios, normalmente o sênior tem isso com maior frequência. Então, se a gente for pensar, como que eu faço para crescer, qual é o tempo de experiência? Normalmente um júnior até 2 anos, normalmente pode se considerar um júnior, né? Um pleno em torno de 3 anos mais ou menos, e um sênior algo em torno de 5 anos, mais ou menos isso. Não é uma coisa que é igual em todas as empresas, mas normalmente é o mais comum utilizado, né? Então, são períodos que você tem ali de absorção de conhecimentos, de prática desse conhecimento, desenvolvimento ao longo da carreira. Então, por isso que a gente vai definindo júnior, pleno e sênior, né? Que é aquele crescimento. Lógico, você pode crescer dentro da carreira, mas você pode crescer por outras áreas também, né? Então, vamos dar um exemplo com o próprio RH, que a gente tem ali
recrutamento e seleção, nós temos treinamento e desenvolvimento, nós temos a parte de remuneração. Então, alguém que começa, por exemplo, em recrutamento e seleção, como júnior ali. E conforme vai desenvolvendo as atividades, identifica ali uma certa familiaridade ou gosta das atividades de treinamento e desenvolvimento. Pode migrar para essa área de treinamento e desenvolvimento, por exemplo. Ou quem está em administração de pessoal, que já trabalha com números, né, e que sente familiaridade com as atividades de remuneração, pode migrar para remuneração. E aí vai crescendo, né, júnior, pleno, sênior. Então, são formas de crescimento e aí de desenvolvimento ao longo da carreira profissional. Por isso a gente sempre recomenda sempre estar aberto, né, aos novos conhecimentos, que isso sempre nos ajuda no crescimento profissional. Uma coisa legal que você trouxe aí, o tempo de cada coisa, de júnior, pleno e sênior. Eu posso, por exemplo, ser um supervisor júnior, depois eu virar um supervisor pleno e depois virar um supervisor sênior. Então, dentro de cada cargo, eu também posso ter níveis, correto? Então, se eu sou supervisora ou se eu sou um analista, um assistente, um especialista, dentro desses cargos eu ainda tenho esses níveis de júnior, pleno e sênior? Para assistentes, para analistas, é comum ter júnior, pleno e sênior. Quando você começa a entrar nos cargos de liderança, que a gente já está falando de supervisor, de coordenador, de gerentes, né? Aí não é tão comum você ter júnior, pleno e sênior, né? Você tem cargos que são de liderança, porém algumas lideranças podem ter um peso, uma complexidade um pouco maior que outras, porque depende muito da estrutura que está embaixo dela, depende muito da diversidade de assuntos, da complexidade, né, desses assuntos que são tratados. Então, aí isso é que vai definir o peso dessas lideranças. Agora, todos os cargos normalmente têm uma faixa salarial que é trabalhada para cada um desses níveis, né? Então, para júnior, pleno, sênior, supervisor, gerente, coordenador, a gente tem essas faixas salariais que são administradas. Então, normalmente, a empresa, quando contrata um novo profissional, ela tende a colocar no início da faixa, né? Tanto quando contrata alguém novo, algum profissional novo, ou quando promove para um cargo seguinte. Então, eu vou promover alguém de júnior para pleno. Então, ele entra no início da faixa do pleno, porque ele vai se desenvolvendo, ele vai ganhando ali conhecimento, experiência, vai se desenvolvendo e aí vai crescendo também, progredindo dentro daquela faixa salarial, que a gente costuma dizer que é a progressão horizontal, né, onde você cresce dentro da faixa, e a progressão vertical quando você cresce em nível de senioridade ou em cargos, né, de contribuição individual, que são assistentes, analistas, e passa para um cargo de liderança, que aí já são supervisores, líderes mesmo, tem empresa que usa a titulação de líder, coordenadores, enfim, e daí em diante. Tem um termo que as pessoas usam, que é a carreira em Y. O que seria uma carreira em Y? Carreira em Y é quando a gente tem tem dois tipos de profissionais. Aquele que tem habilidade de liderança, né, ou que foi desenvolvido ao longo do tempo, ou ele já apresenta isso de uma maneira quase que inata, né? Ele já tem essa habilidade, né, desenvolvida, então ele segue uma carreira de liderança. Mas a gente tem aquele profissional que ele é muito bom tecnicamente. Ele vai se desenvolvendo, ele gosta de trabalhar com a equipe, mas não liderando uma equipe, mas se envolvendo na parte técnica, naquele tema que ele gosta de trabalhar, é mais do trabalhar sozinho, vamos dizer assim, né? E ele se especializa em determinada atividade. Esse profissional, ele vai para outra perna do Y, que é a parte técnica do Y. Por que existe esse tipo de carreira? Justamente para a gente não perder um bom técnico, um bom especialista e ganhar um líder que não consegue fazer as atividades de liderança ou ser um bom líder, né? Então a gente perde um técnico e não ganha um bom líder. E tem pessoas também que querem continuar se aperfeiçoando e se tornar especialista. Tem muita gente que não tem pretensão de virar líder, de gerir pessoas, né? Sim. E a gente precisa dessas pessoas na empresa, né? Porque se todo mundo for virar líder, não tem espaço para todo mundo, né? Conforme a gente vai crescendo na estrutura, vai diminuindo o número de cargos, né? Então a gente precisa ter essas pessoas que gostam da parte técnica, que gostam de especializar, né? É importante também para a empresa esses profissionais. Claro, enriquece o time. Você falou sobre faixa salarial. Vou pensar aqui num candidato. Quem está aí buscando um novo trabalho, se recolocando no mercado. Uma dúvida que os candidatos costumam ter
é sobre a pretensão salarial, porque a maior parte dos processos seletivos perguntam qual que é a sua pretensão salarial. Quando a gente está numa empresa, a gente sabe aí, principalmente empresas que trabalham com transparência, quais são as faixas salariais de cada cargo, enfim. Agora, quando eu estou me colocando no mercado, quando eu vou participar de um processo seletivo, qual a melhor forma de eu definir, ou o que eu colocaria na minha pretensão salarial? Eu coloco simplesmente o salário que eu ganho hoje, o quanto eu gostaria de ganhar, o meu sonho aquele sonho, né? Não, eu vou colocar aqui o salário dos sonhos, o que eu realmente quero para minha vida. Como que o candidato, ele deve se portar, ou qual a melhor forma dele pensar, dele expressar esse salário, essa pretensão salarial? Eu acho que primeiro tem que ser feita uma análise, né? Então, qual é a posição para a qual ele está se candidatando ou buscando uma colocação ou recolocação? Vale a pena olhar o mercado. Aí quando eu digo olhar o mercado, é de repente entrar lá no Google, tem alguns sites que tem algumas pesquisas como referência que dá para utilizar. De repente, para essa função, para esse cargo que eu estou me candidatando, quanto é que o mercado, quantas empresas estão oferecendo em termos de salário. Olhando o salário de mercado, ele olha também para aquilo que ele tem na vida pessoal. Então, qual foi a minha última pretensão salarial? Está perto do que o mercado está pagando? Não está? Como que isso se compara, né? E olha também as necessidades dele, né? Ele precisa também olhar, essa pretensão é suficiente para mim, não é? Eu vou precisar, de repente, ajustar ou dizer, olha, estou aberto à negociação, a minha referência vai de tanto a tanto. Ele consegue ter uma base para poder informar para a empresa essa pretensão salarial dele. Agora, é importante também sempre analisar o que a empresa pode estar oferecendo, né? Porque não é só o salário fixo. É importante a gente olhar também os benefícios que são oferecidos, porque tudo isso compõe a remuneração, né? Então, eu tenho salário fixo, mas a empresa me dá uma assistência médica, me dá uma assistência odontológica, me dá um seguro de vida, me dá uma oportunidade de me desenvolver através de cursos, como a Prepara Todos possui uma plataforma para isso. Então, de repente, a empresa tem alguma coisa do tipo que possa oferecer para desenvolvimento. Tudo isso conta, né? Porque tudo isso é o que a gente tem como benefício e que custa, que faz diferença, né? No final do mês, isso faz uma boa diferença. Então, acho que é um composto que ele tem que pensar em termos de remuneração. Então, por isso que olha o salário fixo, vê o que o mercado está pagando, quanto ele tem de despesas, porque também não adianta se candidatar para um cargo que é aquém a experiência que ele já tem com um salário menor, porque ele não vai conseguir se manter ao longo do tempo. Então, olha o cargo que você tem em bagagem para o qual está se candidatando, vê o que o mercado paga, olha a sua realidade, mas também considere os benefícios que a empresa está oferecendo. E, se possível, sempre dizer, olha, de tanto a tanto, porque aí a empresa, quando estiver fazendo o processo de recrutamento e análise, vai olhar e falar assim, esse profissional tem aqui uma margem de negociação, porque aí você já não limita muito na hora de negociar com a empresa. Eu acho que é sempre importante a gente buscar conhecimento. Então, a gente trouxe aqui um olhar, um recorte sobre o que uma consultoria faz, o que o RH oferece, traz, um pouco de informações para os candidatos ou para quem está aí tentando buscar um novo lugar no mercado. Mas é importante a gente não parar. Então, você tem aqui um recorte, um ponto de partida, ou talvez seja até o meio do caminho, mas continuar. Ficou interessado? Vai olhar na internet, vai buscar livros, vai buscar informação. Quando a gente está no processo seletivo, não preenche de qualquer forma lá o seu currículo, sua pretensão ou o seu cargo. Vai dar uma olhada no mercado, vai buscar informação, vai buscar, conversa com outras pessoas, vai buscar conselhos com outros profissionais. Acho que isso é sempre importante. Obrigada, Kátia. Foi um prazer enorme estar com você, como sempre. É uma delícia conversar com você, sempre super esclarecedor. E é isso. Você quer trazer mais algum ponto? Quer falar mais alguma coisa? Agradecer a oportunidade, né, de poder compartilhar essas informações, né, para ajudar as pessoas nesse processo de conhecer, né, um pouco mais como é que funciona, né, o ambiente corporativo e ter um pouco mais de informação e até para que eles possam desenvolver e estarem mais preparados. Foi um grande prazer, espero ter contribuído aí para o nosso público. Ficha técnica. Apresentação, Cecília Barsante. Direção, Bruno Aranha. Assistência, Hugo Bueno e Vinícius Sobrinho.
Edição e sonorização, Vinícius Sobrinho. Arte, Jean Cash. E produção, Bruna Klingspiegel. Prepara todos. Minha atitude, meu sucesso.